Muito bom dia, bem-vindos à rúbrica de História e Turismo da Saber Viver Lisboa TV. E hoje vamos dar-lhe a conhecer o Lisboa Story Center. Como tal, viemos conversar com a Sra. Doutora Paula Oliveira, que é Diretora Executiva da Região de Turismo de Lisboa, aliás, peço desculpa, da Associação de Turismo de Lisboa, e também responsável pelo projeto Lisboa Story Center. Muito obrigada, Sra. Doutora Paula Oliveira. Nós é que agradecemos, muito bom dia. Muito bom dia. Sra. Doutora Paula Oliveira, sabemos que o Lisboa Story Center surgiu com dois imperativos. Portanto, por um lado, a ser um polo de atração turística e, por outro lado, também ser um centro educativo para as crianças. Como é que surgiu essa ideia de criação deste Lisboa Story Center? Bom, isto começa um bocadinho mais atrás, isto surgiu no âmbito do projeto de revitalização da Praça do Comércio, portanto, o Terreiro do Paço. Portanto, foram feitas, como podem verificar, algumas obras ao nível dos pisos térreos do Terreiro do Paço e, portanto, neste momento nós temos aqui um polo de animação, gastronomia, aqui que de facto no coração da cidade e na praça mais importante da cidade, que até há bem pouco tempo não existia nada, não é? Exato. E, portanto, nesse sentido, o Lisboa Story Center surge como a âncora cultural de todo este projeto de revitalização. Bom, o Story Center, é bom que também se refira aqui, não tem a pretensão de ser um museu, não é um museu, é o que se designa internacionalmente por uma Visitors Attraction. Ou seja, nós pretendemos que seja um espaço lúdico, interativo, que possa explicar, contar a riquíssima história da cidade de Lisboa, numa hora de viagem, exatamente, numa hora de viagem, e portanto tem essas duas vertentes que falou, sem dúvida. Portanto, tem a vertente de melhorar os conhecimentos e sensibilizar tanto lisboetas como portugueses, como os que nos visitam, porque, como sabe, Lisboa também é uma cidade de turismo e, portanto, não está vocacionada para o turismo. E, portanto, é esse também os nossos targets e, muito em particular também, com grande carinho, que tratamos as escolas, o público escolar. Inclusivamente até temos uma versão no audioguia, nós temos duas versões da audioguia, uma para adultos com 9 idiomas e uma versão infantil, só em português, precisamente dedicada a esse nosso público tão querido, que nós pensamos que podemos contribuir alguma coisa para o conhecimento das crianças do que é que foi a sua capital e o seu país, não é? Porque saíram daqui e passaram-se aqui imensos eventos e uns mais dramáticos do que outros, não é? Que moldaram a história do nosso país. Exato. E diga uma coisa, sei também que o Lisboa Story Center, portanto, abrange desde a fundação da cidade, não é? A partir do Ulisses, não é? Certo. Até à parte mais... Até ao 25 de Abril, por exemplo, passando pelos descobrimentos. Exatamente. Pronto, aquilo está formatado em 6 grandes núcleos. Okay. O núcleo mais dramático, chamemos-lhe assim, é o do terremoto, porque aquilo está bastante focalizado no terremoto, em 1755. Também porquê? Porque o que nós vimos hoje, a nossa cidade é hoje fruto de uma catástrofe. Portanto, se não tivesse existido aquele grande drama do século XVIII, provavelmente não certamente, o tecido arquitetónico, toda a malha urbana não era como é. É uma consequência. Portanto, é uma consequência de uma catástrofe. Construção plumbalina. Exatamente. Portanto, esses 6 núcleos começam efetivamente pelos mitos e realidades da história de Lisboa. O Ulisses faz parte do mito, não é? O Ulisses faz parte do mito e, portanto, vamos evoluindo daí para a encruzilhada do mundo que Lisboa de facto foi, que recebeu aqui todos os povos que existiam nesse tempo, não é? E, portanto, nós até pensamos que, inclusivamente, é essa mistura desde os primórdios que nos faz um povo tão especial e somos perfeitamente originais, ímpares e tolerantes, não é? Face a todos os que nos visitam. E, portanto, avançamos para o Armazém do Mundo, que, de facto, Lisboa foi o Armazém do Mundo na época dos descobrimentos. Tudo o que era novidades, especiarias, animais exóticos, tudo era aqui nesta praça, tudo passava aqui. Continuamos para a magnificência que foi a cidade, depois no século XVII, XVIII, por fora, e passamos então naquela experiência imersiva do terremoto,
em que aí verifica-se de facto o que é que tudo aquilo que nós vimos para trás, como é que tudo aquilo se destruiu naquele dia. Claro, Ficou tudo destruído naquele dia. A partir daí, é a história que todos conhecem, não é? Exato. Marquês de Pombal como grande figura da reabilitação desta cidade e da organização, que isto ficou completamente caótico, não é? Ainda hoje não se sabe muito bem, há pessoas que dizem que não se sabe. Muitas pessoas é que morreram da catástrofe enorme humanitária que isto foi. E portanto, depois os projetos que foram implementados, inclusivamente vistos primeiro, que eram 6, não é? E qual é que foi o escolhido. Pronto. E a partir daí parte, portanto, até vê-se o Marquês de Pombal com os seus arquitetos, a ver os seus planos, etc., no paper ghost, exato, e depois passa para a explicação de como é que todos estes edifícios, e eu faço assim porque estamos aqui no centro da cidade, não é? Nada mais portanto, oportuno. exatamente. Foram construídos com aquele sistema de gaiola anti-sísmico, o mais moderno que havia na altura e que ainda hoje perdura, e entramos então, finalmente, na chamada praça, na verdadeira praça do comércio, que é uma praça de poder e de lazer, não é? E vocês vão verificar tudo o que se passou aqui, nas paredes, nas primeiras páginas de jornais e também em vídeo, todas as manifestações, regicídio, casamentos, partidas, chegadas, tudo aconteceu aqui nestes 100 procedimentos, não é? Entretanto, a não perder também, Sim. depois de pousarem os vossos audioguias, etc., subam ao primeiro andar. Subam ao primeiro andar porque vão ver a Lisboa virtual. Exato. É um espaço núcleo interativo. extra, exatamente, em que tem a maqueta do centro da cidade com os acontecimentos mais marcantes, desde a Implantação da República, por exemplo. e da conquista, por exemplo, do Castelo, não é? Pelos cristãos, até ao 25 de Abril. E, portanto, vocês conseguem ver naquela maquete, interagindo com o ecrã, conseguem ver os percursos dos vencidos, dos vencedores, dos castelares. Isso é muito interessante. Que é muito interessante. E pressuponho que para as crianças deve ser de facto um desafio e um gosto enorme, quer dizer, essa aprendizagem lúdica da história, porque é falada através de uma linguagem que lhes é tão cara neste momento, a questão das novas tecnologias. Exato, e é tudo muito visual, não é? Exato. Portanto, eles vão ali numa experiência imersiva, volto a repetir, porque de facto eles estão com o audioguia e eles estão embrenhados naquilo. É uma não é? interpretação, no fundo, estão a interpretar o que estão a visualizar. Exatamente, então eles estão a ouvir aquilo que estão a ver nos filmes. Depois também temos uma caravela, temos a passarola, que é outra, enfim, outra história que é engraçada, mas de facto não se consegue comprovar se de facto a passarola voou do Castelo de São Jorge até aqui. Exato. Mas a realidade é que ela está na história, não é? Do padre Bartolomeu de Gusmão, e portanto lá está representada a passarola, que é uma história única que nós também temos na nossa cidade. Exato. E diga-me uma coisa, Sr. Dr. Paulo, sei também da importância da integração da aromaterapia, neste caso, Certo. segundo o que apurei, Sim. sei que a aromaterapia, no que diz respeito, por exemplo, à etapa dos descobrimentos, Certo. está bastante patente. Certo. Pode-nos descrever um pouco em que consiste essa aromaterapia? São especiarias? O que é que se passa em termos de sensações? Vamos ver, nós não tivemos bem o conceito da aromaterapia, nós tivemos o conceito da... Não, mas eu acho que é muito engraçada a sua interpretação, sabe? Por acaso é curioso, porque de facto é disso que se trata, porque as pessoas estão num determinado ambiente, não é? E portanto, para além da visualização que eles estão dentro de um armazém, não é? Do século XVI, estão ali dentro de um armazém, e depois têm essa sensação de cheirar o mofo, o chá, a canela. Portanto, isso é inovador. É inovador. Acho que as pessoas umas conseguem identificar melhor que outras, devo-vos dizer. Por acaso o olfato é uma coisa muito interessante, que é uma coisa muito única de cada um, não é? E funciona de facto de cada um. Mas achei muito curiosa a sua interpretação, porque de facto também é disso que se trata. Penso que as pessoas até podem sair. Também podem ser mais bem dispostas, obviamente, não é? Porque o cheiro está mais comprovado que é uma coisa que nos pode trazer boa disposição ou má disposição, não é? Exato. Em termos de saúde pública, em tempo de crise, eu penso que efetivamente até poderá ser uma mais-valia, não só a aquisição de conhecimento histórico, mas também o mergulho então na aromaterapia ligada à história de Lisboa. Não é? Exatamente. E falando das entidades responsáveis, sei que a Associação de Turismo de Lisboa
foi uma das responsáveis, portanto, quer pela ideia, pelo patrocínio também. Fomos nós mesmos que fizemos. Fizeram, portanto, foram mesmo certo. responsáveis. Nós fomos os responsáveis, obviamente, com a colaboração de variadíssimas entidades que eu não gostava de esquecer aqui, portanto nem sequer as vou mencionar todas porque tenho receio de me esquecer de alguma ou que seria uma profunda injustiça, mas que elas estão todas na nossa ficha técnica. Portanto, foi o Turismo de Lisboa, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, que de facto levou por diante um projeto que, devo-vos dizer, é todo made in Portugal. Exato. Tudo o que lá está dentro, que é bastante importante, e que foi feito num prazo de 5 meses, também é bastante importante dizer isto. Isto tudo feito em Portugal, por portugueses. Obviamente que o design intente, nós recorremos a uma empresa internacional, com essa experiência, etc., porque não a tínhamos, efetivamente não tínhamos esse know-how. A partir daí, foi tudo feito, desde o arquiteto, o historiador, a empresa, exatamente, a empresa construtora, quem fez os vídeos, quem fez os bonecos, tudo o que vem ali, a iDreams, tudo o que veio ali. A tecnológica, exatamente, tudo o que veio ali foi feito em Portugal por profissionais portugueses. Exato. E isso é importante, não é? Particularmente nos dias de hoje, acho eu. A dignificação dos profissionais em Portugal é de facto muito importante. É bastante importante. Valorizarmos os recursos humanos em Portugal e a dignificar a história de Lisboa. Exatamente. Senhora Doutora, em termos de afluência, em termos das perspectivas que tinham até estes dias, portanto, considera que a afluência tem sido dentro do padrão que tinham perspectivado? Para lhe ser sincera, está um bocadinho abaixo, porque isto foi previsto, como sabe, estudos, etc. Sim, só abriu também no dia 11 de setembro, exatamente. E, portanto, estamos numa época baixa de turismo, que também... Nós sabemos pela economia do turismo, não é? Exatamente, mas é natural, sendo a época baixa, não é? E ainda não trabalhámos o suficiente as escolas, embora tenham vindo muitos, existem imensas marcações. E as parcerias estão aí, não é? As parcerias com as escolas. Claro. Só que penso que ainda não passaram os 6 meses da praxe, não é? Para fazer essa avaliação. A avaliação é positiva, Agora, obviamente, nós como promotores e como gestores do evento, do equipamento no caso, são um bocadinho ambiciosos, não é? Mas nunca estamos contentes, não é? Com as coisas. Exatamente. É uma etapa pioneira. É uma etapa pioneira e que eu penso que devemos de aguardar mais um bocadinho de tempo até ver. Até porque, neste entretanto todo, isto foi um ano complicado, o ano 2012, pronto, também existiram muitas notícias, não é? Em que fizeram com que as pessoas se salvaguardassem ao nível do rendimento, etc. E do investimento em atividades de cultura, sobretudo. Nunca é o prioritário, como sabe. Felizmente é. Senhora Doutora Paula, agora para finalizar, gostava muito que me dissesse o que significa para a Senhora Doutora Paula Oliveira, portanto, estar à frente de um projeto como o Lisboa Story Center e, no fundo, dignificar esta bela cidade que é Lisboa. Bom, é um pouco subjetivo, é na primeira pessoa, basicamente. Pois, é muito subjetivo, é um orgulho imenso, primeiro. Depois, para além disso, é um tremendo desafio. Não é? Nós já temos aqui o desafio de todos os dias com a cidade, não é? Que, de facto, com a cidade e com a região. Também temos a responsabilidade pela região, da promoção turística da região. E, portanto, temos esse desafio todos os dias. É difícil, de facto, na primeira pessoa, conseguir explicar o que é que se sente, mas de facto... É difícil racionalizar. É difícil um bocadinho racionalizar. Sabemos é que, como instituição que somos, não é? Que tentamos fazer o nosso melhor em prol do futuro da nossa cidade, da melhoria do produto da nossa cidade, e este cruzamento, de facto, da cultura com o turismo tão necessário, porque isto já existe. Quando nós divulgamos o Mosteiro dos Jerónimos, o Castelo, a Torre de Belém, nós já estamos a cruzar-nos com a cultura. O turismo, aliás, tem esta particularidade de ser transversal a tantos setores. Exato, claro. Nós andamos sempre a vender aquilo que os outros já fizeram. Basicamente, não é? Neste caso específico, é meio Portugal. Neste caso específico, nós também estamos a vender aquilo que nós tivemos, ou que nos deram a extraordinária oportunidade de concretizar. Portanto, é uma mais-valia imensa, penso eu, para o nosso trabalho, para a nossa dedicação. Claro, Sra. Doutora Paula Oliveira, muito obrigada. Nós é que agradecemos por nos ter recebido aqui tão amavelmente, pelo seu testemunho em prol do Lisboa Story Center, da Associação de Turismo de Lisboa e, enfim,
de todo o depoimento que nos facultou acerca da importância da interseção da história, da cultura e do turismo, não é? Muito obrigada por tudo. Eu queria aproveitar para desejar também um Santo Natal. A vocês também, e um excelente 2003. Um excelente 2013 também para si. Tá. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem-aja. Obrigada, muito obrigada. E assim terminamos. Muito obrigada. Esperamos que, portanto, que este esclarecimento e toda esta explicação e identificação do Lisboa Story Center tenha agradado a todos os telespectadores. Muito obrigada e desejamos também um Feliz Natal. Muito obrigada.